No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o medo do julgamento e como esse medo pode atrapalhar muito a sua comunicação. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você ficou com medo de expor a sua opinião, com receio do que as outras pessoas elas pensam ou do que elas podem achar, ou será que elas vão concordar com o que eu estou falando? Esse medo de expor a sua opinião, ele atrapalha muito, porque você deixa de contribuir. Com certeza, você passou por muitas coisas boas e com certeza você é um profissional incrível. E tem muito que agregar em muitas circunstâncias, mas por medo de emitir a sua opinião, você muitas vezes silencia. Será que esse é o seu caso? Pois esse vídeo é para você. Fica até o final porque a última dica, ela é simplesmente sensacional. Com as redes sociais e esse boom que as redes sociais elas têm hoje, todo mundo tem voz, todo mundo tem vez. Eu sou prova viva. Tô aqui compartilhando com vocês conhecimento. De um certo ponto, isso é muito bom, porque dá a oportunidade para pessoas como eu compartilhar conhecimento para vocês. Só que a gente precisa também ter muito cuidado, porque uma fala dita de forma errada ou interpretada de uma outra maneira, ela pode ter um prejuízo muito grande. Eu tô aqui porque ligar pra mim. Eu tô vendo sua cara. Porque as pessoas elas não têm pena, elas julgam mesmo. Nós fazemos isso. Em muitas circunstâncias, nós julgamos o outro. Isso é algo real e a gente precisa aprender a lidar com isso. Mas para aprender a lidar com os julgamentos requer muita maturidade. Com certeza, em algum momento você já se chateou. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Nossa, falaram isso e eu não gostei. E com certeza, em algum momento, alguma pessoa se chateou com o que você falou. Acertou, miserável. O fato é que nunca vamos conseguir agradar todo mundo. Não tem como. Nós somos seres humanos diferentes, vivemos em ecossistemas diferentes e uma hora ou outra nós vamos emitir uma opinião que não vai agradar o outro. Por isso, nessa caminhada requer maturidade, requer autoconhecimento e uma mentalidade positiva, algo que nós falamos em vídeos anteriores. Se você perdeu esse vídeo, vai lá para outros vídeos antes desse aqui, que você vai se deparar com aulas incríveis onde eu falo sobre o poder da mentalidade, do autoconhecimento na comunicação. Porque nem sempre a gente vai gostar do que vão falar, isso é um fato. E nós precisamos estar muito certos da nossa identidade, de quem nós somos, do que nós acreditamos. Porque às vezes, se você não tiver tanta convicção de quem você é, pode ser que você se perca. Pode ser que um julgamento, uma crítica, ela em algum momento possa lhe desestabilizar. Com certeza nós nos incomodamos. A aceitação, querermos ser aceito, é algo que a gente gosta e não é fácil. E a gente precisa ter a maturidade de entender que vão ter ambientes que nem sempre nós vamos agradar. Olha só a tua família. Mesmo ecossistema, mesmo pai, mesma mãe. Quando se trata de irmãos, temos opiniões diferentes. E isso é muito comum. Agora, um ponto bem interessante que eu queria compartilhar com vocês é saber lidar com as críticas e com o julgamento. Nádia, mas como assim? Uma coisa a gente precisa entender. Vão ter comentários que nós precisamos filtrar porque eles não vão nos fazer bem. Mas vão ter comentários que, se você observar na íntegra, ele pode te ajudar a ser melhor. Certa vez eu vi um filósofo falando assim: olha, observe as críticas que te fazem. Você será o maior beneficiado em mudar. Porque quando a gente recebe uma crítica que machuca, que não é algo que a gente gosta, mas a gente tem a maturidade de analisar e reconhecer:
olha só, realmente eu não estava correta nesse aspecto. Vou corrigir. E quando você corrige, quem é o maior beneficiado? Você mesmo. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado com os julgamentos. Não é simplesmente não ouvir e desconsiderar, mas é saber filtrar. Tem alguns que, de fato, eles não vão valer a pena. Isso cabe a você analisar diante do que você se conhece, dos seus limites, e entender, não, isso aqui para mim não encaixa. E você desconsidera. Mas vão ter alguns comentários, alguns julgamentos que você vai ter que ter a maturidade de olhar e falar, nossa, realmente, nesse aspecto, eu estava errada. No livro da Brené Brown, Coragem de Ser Imperfeito, ela fala o seguinte, que a vulnerabilidade, muitas vezes, ela é confundida com a fraqueza. A gente, muitas vezes, tem receio de mostrar a nossa vulnerabilidade. É claro. E isso é muito complicado porque a gente tem medo de ser julgado pela nossa fraqueza. Mas a vulnerabilidade, ela conecta muito. Tem uma pesquisa incrível que ela afirma que empresas que criticam muito seus funcionários, que não dão a oportunidade para que eles possam emitir a sua opinião, são empresas que têm uma comunicação falha e, olha só, relacionamentos superficiais. E dentro de uma empresa nós precisamos de 2 pontos. Comunicação, porque para que algo dê certo a gente precisa comunicar muito bem e a gente precisa de relacionamentos bem fortalecidos, porque a confiança é algo primordial dentro das relações. Uma outra pesquisa ela fala o seguinte, que as pessoas que têm medo de emitir a sua opinião, medo do julgamento, elas são mais ansiosas e elas têm menos possibilidades de ter uma comunicação de fato assertiva. Você consegue perceber o impacto que uma comunicação ela tem quando você tem medo de emitir sua opinião? Pô, não sabia. A gente precisa entender que todos nós temos algo para agregar na vida das pessoas. E esse silenciar a nossa voz, por medo do que o outro pode falar, ele pode atrapalhar muito no nosso processo. Tem alguns aspectos que o medo de comunicar, ele atrapalha. O primeiro é a inibição. Quando você tem medo de emitir a sua opinião, você fica inibida, porque você quer, muitas vezes, falar algo, mas o meio te pressiona, mas as circunstâncias não contribuem. E às vezes você tem até uma ideia muito boa. Não sei se já aconteceu contigo. Tem uma ideia muito boa, não, mas eu não vou falar não, vai que não dá certo. Então essa inibição de emissão de opinião, ela é um fator muito ruim, porque muitas vezes nós temos situações bem positivas para contribuir para o outro, mas o que é que a gente faz? Silencia. O medo de emitir a opinião, ele gera também ansiedade, porque a gente fica naquela, quero agradar, eu quero agradar fulano. E nessa expectativa de tentar agradar as pessoas, aquilo causa um mal pra gente. E essa ansiedade, às vezes ela aparece até fisicamente, em dores de cabeça, dor de barriga. Que nojo. Porque você fica naquela expectativa, naquela pressão de querer agradar as pessoas. Um outro ponto negativo que o medo do julgamento traz, sabe qual é? Não sei. É não saber dar feedback. Nádia, como assim? Olha só, pessoas que têm medo de dar a sua opinião, elas são pessoas que não conseguem também receber uma crítica ou receber um feedback construtivo. Porque é uma cadeia, é isso que a gente precisa entender, é uma continuação. Se eu não sei receber uma crítica construtiva, consequentemente, eu também não vou saber emitir uma opinião a respeito do outro. Sem levar em conta que a autenticidade, nós perdemos a nossa autenticidade, porque a gente fica com receio de mostrar para as pessoas quem nós somos, nós ficamos com receio de mostrar para as pessoas a nossa opinião. Isso vai fazendo com que você vai o quê? Perdendo o seu brilho. O medo do julgamento, ele atrapalha muito no nosso processo de comunicação. Você percebe? A gente fica inibido, a gente deixa de emitir opiniões que são realmente valiosas, a gente tem um grau de ansiedade muito grande. Um outro ponto, não sabe dar feedback e, consequentemente, não sabe receber feedback. E a gente perde a nossa autenticidade. Você consegue perceber o quanto esse medo do julgamento ele pode atrapalhar muito a tua comunicação? E você pode me perguntar, Nádia, e agora? Como é que a gente faz diante dessa realidade? a gente precisa enfrentar.
Tá, Nádia, é óbvio que a gente precisa enfrentar. Mas como é que a gente precisa enfrentar? Como é que a gente pode fazer? E eu vou dar para vocês agora alguns direcionamentos para que você saiba como enfrentar esse medo do julgamento. Os 2 primeiros pontos que eu vou te dar aqui, as 2 primeiras dicas que eu vou te dar, ela está de forma até estratégica em vídeos anteriores, porque a mentalidade e o autoconhecimento, quando você tem esses pontos, e eu explorei muito bem em vídeos anteriores, se você procurar, você vai conseguir encontrar e entender o impacto disso na tua comunicação. Você vai perceber o quanto isso pode interferir muito na maneira como você expõe e na maneira como você coloca a sua opinião para as pessoas. Mas sabe o que vai te ajudar? Se colocar de forma gradual em circunstâncias onde você precisa emitir a opinião e aquelas pessoas elas não concordam com o que você fala. Como assim, Nádia? Pare um pouco e se coloque para conversar em círculos de amigos ou de pessoas que tenham opiniões diferentes da sua. Pare para não falar e pare para ouvir mais. Entender por que aquelas pessoas pensam daquela forma. Isso vai ajudar muito. Essa dessensibilização, se colocar em situações como essa, vai te ajudar bastante. Sabe, as pessoas, elas muitas vezes elas fogem da sua vulnerabilidade. E não fugir é uma saída muito eficaz. Porque as pessoas elas querem relações profundas, elas querem estar contigo de forma real. E quando elas percebem que você tem medo de emitir uma opinião, você fica afastado, você tem aquela relação superficial, essa fuga da vulnerabilidade, ela atrapalha. Então uma solução é se aprofunde, pare para conversar com as pessoas, escute elas, faça perguntas estratégicas, perguntas abertas. Isso aprofunda mais a relação. Faz com que as pessoas elas te vejam com mais confiança. Isso ajuda muito. Olha só, nós não vamos conseguir viver em um meio onde as pessoas elas tenham a mesma opinião que a gente. Não existe essa realidade. A gente precisa aprender a lidar com as diferenças. Esse é um fato real. Porque é muito fácil você viver em um local onde todo mundo acha tudo lindo o que você fala, o que você faz. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Você já parou para pensar que em muitas circunstâncias, aquilo que você ouviu, que você não gostou, de alguma forma serviu para o teu crescimento? A gente precisa enfrentar o medo do julgamento sobre 2 perspectivas, e foi sobre isso que eu falei no início do vídeo. Sobre a perspectiva de coisas que nós precisamos melhorar. Todos nós temos pontos que precisamos melhorar. E enxergar isso é ter maturidade. O outro ponto é entender que você é essencial na vida das pessoas. É entender que se você silenciar a sua fala, você pode atrapalhar muito. Porque, olha só, o quanto de pessoas eu já ajudei comunicando, falando e ensinando. Quando a gente silencia, quando a gente deixa de expor a nossa opinião, a gente deixa de ajudar muitas pessoas. E aí vai um ponto importantíssimo que eu quero que você considere. Todos nós precisamos ter um propósito muito definido. Saber aonde nós queremos chegar. Porque isso contribui muito. Porque quando a gente entende aonde a gente quer chegar, a gente sustenta o processo. A gente sustenta as dificuldades. A gente sustenta o medo do julgamento. Agora, se você não entende aonde você quer chegar, se você não tem esse propósito muito bem definido, você não vai conseguir ressignificar as críticas, você não vai conseguir ressignificar os julgamentos. E você vai acabar se confundindo todo no meio do processo, se desanimando no meio do processo e desistindo. O que eu quero dizer para você nesse vídeo é: não desista. Se por algum momento você recebeu alguma crítica, se em algum momento você ouviu algo que lhe deixou totalmente desestruturado, observa aquilo que você ouviu. Analisa até que ponto o que foi falado faz sentido e até que ponto o que foi falado não faz sentido. A partir desse momento, quando você fizer essa análise, você vai perceber pontos que você precisa melhorar e pontos que você precisa desconsiderar. E sempre olhando para onde você quer chegar. Olha só, hoje eu estou aqui dando um pouco do meu conhecimento para vocês, porque eu sei onde eu quero chegar, eu tenho uma missão muito certa. E a minha missão ela é levantar pessoas, é ajudar pessoas a comunicar de maneira assertiva, mas principalmente para fortalecer relacionamentos. E eu sei que Deus me deu essa missão. Nádia, quer dizer que só em ter uma missão, um propósito, dá tudo certo? Eu quero te dizer que é 70% do caminho.
A caminhada ela não vai ser muito fácil. Você acha que no meio desse processo eu nunca recebi uma crítica? Lógico que sim. Mas o que a gente faz quando a gente se conhece, quando a gente tem uma mentalidade positiva, quando a gente sabe onde a gente quer chegar? Eu pego tudo aquilo, analiso de forma madura, entendo que estou num ecossistema onde as pessoas elas não precisam obrigatoriamente pensar como eu. Por isso eu te dou até um direcionamento. Esteja sempre, se possível, ouvindo vídeos ou documentários de pessoas que pensam um pouco diferente de você, para que você entenda o que levou aquela pessoa a pensar daquela forma. Sabe? Todo mundo, todas as pessoas elas têm um porquê de pensar daquela forma, de emitir aquela opinião. Agora, lógico que a gente precisa realmente filtrar alguns comentários que são realmente sem fundamentos. São pessoas que estão falando apenas para te machucar, para te atingir, para te desestruturar. E isso requer muita maturidade, gente. E esse processo ele só consegue ser colocado de fato em prática quando você sabe onde você quer chegar. Então, tenha bem definido os seus propósitos, aonde você quer chegar. Não desista, não silencie a sua voz. Não tenha medo do que as pessoas vão falar para você, apenas tenha a maturidade de filtrar se aquilo vale ou não a pena. Eu quero te dizer o seguinte, se você chegou até agora, nesse vídeo, se você chegou até o final, você tá de parabéns. Porque eu tenho certeza que essa mensagem, esse vídeo não foi à toa para você. Algum propósito ele tem. E o principal, eu quero te dizer para que você não desista. Muito obrigada por estar aqui nesse vídeo, nesse conteúdo. Se tudo isso fez sentido para você, clica aqui que você curtiu, se inscreve, compartilha esse vídeo para algum amigo seu que por algum motivo você percebe que ele tem tanta capacidade, mas fica ali calado, tem medo de julgar e esse medo acaba paralisando. Não permita que esse medo te paralise. Coisas grandiosas podem acontecer a partir do momento que você decide emitir a sua opinião de forma autêntica, clara e com sabedoria. Muito obrigada, beijo, tchau, tchau e até a próxima.